E aí, gente, professor Hugo de Leon, do Instituto Federal de Mato Grosso. Hoje nós vamos começar uma série de aulas que correspondem à disciplina de mecânica técnica, muitas vezes chamada de teoria das estruturas, que no caso dessa daqui seria a primeira, e também chamada de estática em outras universidades, que também no caso seria a primeira estática das três que geralmente o curso de engenharia civil possui. Sendo essa a nossa primeira aula, nós vamos tratar principalmente de características matemáticas que são importantes para o segmento desse curso. Eu coloquei aqui do lado o livro que nós vamos usar, que é o livro do Plecha, esse livro de estática, e ao longo desse semestre, essa disciplina contempla basicamente todo o livro. Se eu não me engano, tem apenas um capítulo desse livro que não faz parte dessa disciplina. Então, de modo geral, nós vamos ter uma aula por semana que contempla aproximadamente um subcapítulo desse livro e, em algumas situações, um capítulo do livro. No caso específico dessa primeira aula, ela é um conjunto de informações que vocês tiveram em outras disciplinas, provavelmente álgebra linear, geometria analítica com vetores e um pouco talvez de cálculo também. E esse conjunto de informações, na verdade, é a nossa base para conseguir trabalhar com a estática, porque a estática é uma disciplina vetorial. Então, nós vamos o tempo inteiro lidar com grandezas vetoriais e sistemas de coordenadas diversos. Então, o objetivo dessa aula é apresentar ou relembrar quais são essas características que correspondem a essa base matemática, né? Lembrando que a linguagem da física é a matemática e nós, nas engenharias, de um modo geral, temos como principal característica a aplicação da física. Consequentemente, nossa linguagem também é a matemática. Nós vamos começar essas aulas, mas conforme elas ficarem muito extensas, eu vou dividir esses vídeos em 2 ou 3. Bom, então nós começamos aqui com esse primeiro tema, que é grandezas vetoriais e vetores. Para começar a falar disso, uma coisa importante é definir o que é um vetor. Então, nosso primeiro objetivo aqui é a definição de um vetor. E o vetor ele é um ente matemático, é uma forma de definir ele. Então ele é um ente matemático que possui características específicas. Essas características específicas são módulo, direção e sentido. Então toda vez que eu tenho o módulo, a direção e sentido, eu tenho algo que eu posso chamar de vetor porque possui essas características que definem matematicamente um vetor. Então, o vetor vai ser um segmento de reta orientado. Em algumas aplicações nós podemos pensar assim, mas de modo geral vai ser um ente matemático que possui essas três características. Aqui do lado, a gente tem representado aqui dois vetores, né, que eu vou dar nome para eles. Então, esse vetor horizontal eu vou chamar de A, o vetor vertical eu vou chamar de B. E quais são as características que nós vemos aqui? Eles têm um tamanho,
né? Então a gente consegue ver que o vetor A ele é horizontal e possui 10 unidades arbitrárias aqui. E o vetor B, que é vertical, também possui 10 unidades arbitrárias. Então, o seu módulo pode ser definido como 10. Lembrando que módulo muitas vezes também é chamado de tamanho ou magnitude. Então, quando nós pensamos em direções, medidas em metros, essa palavra tamanho pode fazer sentido. Mas, de um modo geral, nós vamos chamar isso de módulo. Outra coisa importante quando nós trabalhamos com vetores é a sua representação simbólica. Todo vetor, ou melhor, todo ente matemático possui uma representação simbólica. E no caso dos vetores, eu vou, em casos gerais, chamar esse vetor de vetor V. Então esse vetor V, ele sempre vai possuir uma seta em cima dele. E essa é a representação simbólica de um vetor. Uma outra característica que é interessante quando nós pensamos em vetores é a equipolência. Essa equipolência, na verdade, ela se relaciona com essas três características aqui. Quando eu tenho vetores em posições diferentes, no caso aqui eu vou criar um outro vetor que ele é paralelo a esse vetor B. Eu vou chamar esse vetor aqui de vetor C. Percebam que C é paralelo a B, então esses dois vetores são paralelos e eles têm a mesma direção, consequentemente, mas não necessariamente eles têm o mesmo sentido. Lembrando que a direção ela é dada pelo ângulo. Então, esse vetor aqui tem 90 graus, né, numa medida no sentido anti-horário, e esse aqui também tem 90 graus. Então, eles têm também, além da mesma direção, o mesmo sentido. Se esse vetor não tivesse o mesmo sentido de B, o ângulo formado entre eles seria diferente, né? Eles não possuiriam o mesmo ângulo, no caso de 90 graus. Lembrando que o ângulo, né, sentido, na verdade, está relacionado com ângulo, tá? A direção, ela também se relaciona, só que o ângulo determina especificamente o sentido. Então percebam que se eu tenho, aqui no caso do vetor A, eu tenho um vetor que possui o ângulo de 0 grau. Para eu ter um vetor que aponte para outro sentido na mesma direção, eu vou fazer ele de azul. Então vamos colocar aqui na mesma ponta de A um vetor oposto, né, que aponta no sentido contrário. Para esse vetor, ele possui a mesma direção, não há dúvida, horizontal, mas ele possui outro ângulo, né? O ângulo dele é 180. Então, quando nós pensamos no ângulo, ele define diretamente qual é o sentido. Bom, e voltando aqui para o vetor C e B, eles são paralelos, possuem direção vertical e o sentido deles é para cima. Mas eles são iguais, né? Além de serem paralelos, eles são iguais, porque eles possuem a mesma magnitude, eles possuem o mesmo módulo. Como possuem o mesmo módulo, direção e sentido, são vetores iguais. A questão da equipolência é quando eu consigo pegar vetores em posições diferentes do espaço, mas que são vetores correspondentes. Então, são vetores que são paralelos e de mesma magnitude. Eu consigo deslocar esses vetores da sua posição no espaço e trazer esses vetores para uma posição
dentro do sistema onde eu consiga somar todos eles juntos. Então, no caso aqui, é como se eu pegasse esse vetor e deslocasse ele para cá. Aí pegasse esse outro aqui e deslocasse ele para cá também. Então percebam que agora eu consigo somar os dois diretamente, porque eles estão sobre o mesmo ponto que é a origem. A equipolência dos vetores vai trazer para a gente essa característica. Nós vamos conseguir pegar vetores em posições diferentes e fazer a sua soma ou as suas operações correspondentes. É interessante a gente pensar qual é o sentido que isso tem da seguinte forma. Vamos supor que isso aqui, essa linha azul é um objeto móvel, né? Um móvel qualquer. E eu quero empurrar esse móvel sozinho. Então eu vou aplicar uma força ali na ponta. Esse móvel vai se mover. Agora, se eu tiver mais uma pessoa empurrando, esse móvel vai se mover com mais facilidade. E se eu colocar uma terceira pessoa aqui, aproximadamente no centro, empurrando esse móvel, então eu vou ter agora 3 forças aplicadas. O que a gente percebe? As 3 forças estão em pontos diferentes, mas eu consigo criar uma resultante dessas forças, que é a soma das 3 forças que estão sendo aplicadas em pontos diferentes. Então, supondo que as 3 forças sejam iguais, eu tenho 3 vetores em posições diferentes e eu consigo deslocar eles para um ponto, onde esse ponto é uma correspondência da sua posição inicial. E aí a gente consegue pensar nessa questão da equipolência. Quando nós representamos os vetores, né, nós temos essa representação simbólica, mas de um modo geral, nós vamos ter uma representação cartesiana, que talvez em outras bibliografias isso aqui pode ganhar outra nomenclatura. E, de um modo geral, nós vamos representar dessa forma. Cada vetor possui uma componente e essas componentes correspondem a cada um dos eixos x, y e z de modo tridimensional. Então, o vetor possui a sua componente numérica, Vx, Vy e Vz, que está projetada em um dos eixos através de vetores unitários I, J, K, que logo nós vamos tratar mais especificamente desses 3 vetores que eu comentei agora unitários. Antes disso, vamos pensar um pouco em soma de vetores. Para somar vetores, existem alguns métodos. E especificamente hoje, não é o nosso interesse especificar muito esses métodos, mas é válido que nós possamos tratar de algumas características. Então, a partir disso, eu vou desenhar aqui 2 vetores. E vou nomear esses vetores de A e de B. Então, a partir disso, eu quero fazer a soma de A mais B. E essa soma vai dar um outro vetor, que é o vetor C. E aí, esse vetor eu vou desenhar ele aqui de roxo. Então, esse aqui vai ser o nosso vetor C, que é o vetor soma. O que nós percebemos? Isso forma um triângulo.
Como isso forma um triângulo, eu posso usar um método, que é o método dos triângulos. E basicamente o que esse método diz? Se você aplicar o teorema de Pitágoras, você consegue somar esses vetores. Por quê? Porque o vetor A, ele tem como valor, né, o seu módulo, que é o módulo de A. O vetor B também possui como valor o seu módulo, que é o módulo de B. Então, se eu somar esses dois, eu vou obter o módulo de C. Então, basicamente, isso daqui é uma aplicação direta, né, desse teorema, que é o teorema de Pitágoras. Bom, uma outra forma de visualizar isso é quando eu tenho um triângulo que forma ângulos que são diferentes, ou melhor, que um dos ângulos é diferente de 90 graus. Tá? Então eu tenho aqui ângulos diferentes, nenhum deles é 90. Quando eu tenho essa situação, eu vou utilizar para a resolução disso a lei dos cossenos. Então, essa lei, basicamente, né, ela é o teorema de Pitágoras com algum acréscimo. Na verdade, de modo mais específico, o teorema de Pitágoras é um caso específico da lei dos cossenos, que é o caso onde o cosseno é 90. Né? Então, cosseno de 90 é zero, e aí a gente elimina esse termo aqui, porque ele vai se anular. Uma outra forma também de nós analisarmos esse tipo de triângulo sem utilizar a lei dos cossenos seria através da lei dos senos. Né? E aí, com a lei dos senos, eu teria que esse A ele seria proporcional ao seno de θ, o B ao seno de alfa, ou melhor, o C ao seno de alfa, e o B a um seno de um beta qualquer, né, que estaria aqui. Então, esse aqui eu vou colocar como beta. E aí, em momento posterior, nós vamos utilizar de forma mais específica esse tipo de leis. Né? Essas leis vão ser úteis para nós. Uma outra situação semelhante na qual nós vamos usar é quando nós temos diversos vetores sendo somados e eu quero obter a resultante dessas somas. Né? Então, a partir disso, eu vou criar pequenas somas entre dois vetores. E de 2 a 2, né, que eu tenho A, que eu tenho B, que eu tenho C, que eu tenho D. Então, percebam que o vetor azul é a soma de A mais B. Depois, a partir disso, eu posso criar uma nova soma, que seria agora a soma de A com C. A mais B com C. E basicamente isso seria o inverso de D. Então, através da lei dos senos e dos cossenos, eu consigo fazer a soma das resultantes desses vetores. Outra característica aqui relevante quando nós pensamos em vetores, de modo bastante geral, é que eu posso multiplicar os vetores. Então, eu posso multiplicar vetores de formas diferentes. E nesse ponto nós vamos tratar de
três tipos de multiplicação de vetores. Então, nessa primeira multiplicação, nós vamos falar de multiplicação dos vetores por um escalar lambda qualquer. Então, esse lambda, ele pode ser maior do que zero, menor do que zero, e estar entre 0 e 1. São coisas completamente diferentes. Então, vamos pensar aqui em um vetor, que é esse vetor aqui que eu vou chamar de A. Eu posso multiplicar A por um lambda. Eu posso multiplicar A por um lambda negativo. Eu posso multiplicar A por um lambda fracionário. E eu posso multiplicar A por um lambda fracionário e negativo. Em cada uma dessas situações, o que nós vamos ter? Quando eu multiplico lambda por A, ele vai aumentar. Quando eu multiplico por um lambda negativo, ele vai mudar o sentido, mas aumentar na mesma proporção de lambda. E quando eu multiplico por um fracionário, ele vai diminuir. Se esse fracionário for negativo, ele vai mudar o sentido. Então, multiplicações por escalares, basicamente é você pegar um número e multiplicar pelas componentes que o seu vetor possui, sem nenhuma dificuldade. Uma outra multiplicação que nós temos é a multiplicação através do produto escalar. Quando eu penso no produto escalar de um vetor, eu tenho a multiplicação de dois vetores, e essa multiplicação é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do menor ângulo formado entre esses dois vetores. Então, vamos pensar aqui em dois vetores aleatórios, né? AB, eu tenho dois ângulos, ok? Esse aqui é o menor ângulo formado entre eles. E eu tenho aqui o outro que eu vou desenhar em roxo, que também é um ângulo formado entre eles. Mas o menor ângulo é o ângulo θ, né? Quando eu tenho o produto escalar, uma forma de aplicar esse produto é para identificar o módulo do vetor. E aí, até esse momento, a gente tem falado bastante de módulo, né? Módulo do vetor. Mas esse módulo é o tamanho também, né? Nós já falamos, mas vamos pensar o seguinte: eu tenho um vetor V. Então, eu quero multiplicar ele por ele mesmo. Esse vetor V, então, é o módulo de V, vezes o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Um vetor e ele mesmo possui ângulo zero. Então, o cosseno de zero é 1. Consequentemente, eu tenho o módulo de V vezes o módulo de V, que é o módulo de V ao quadrado. A partir disso, eu tenho as duas igualdades extremas, né? Que é essa e essa. E aí eu posso escrever que o módulo de V é igual a raiz quadrada de V vezes V. E isso leva à definição, né, do que é o módulo de V, que basicamente seria também uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, a raiz quadrada do quadrado da soma dos componentes dos vetores é o módulo de um vetor. Uma outra multiplicação que nós temos é o produto vetorial. O produto vetorial
é algo que, de modo específico, nós vamos ver em outra aula. Então, vamos ter uma aula só para tratar das características do produto vetorial. E o produto vetorial, ele é dado pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores. E isso vai criar um novo vetor, que é o vetor C. É interessante que o vetor C simultaneamente é ortogonal a A e a B. Então ele é um vetor novo que vai ser ortogonal aos dois primeiros vetores que eu escrevi. Então, vamos pegar uma imagem igual essa daqui, só que sem essa característica aqui. Bom, o que nós temos aqui? Um vetor preto, e eu vou escrever o outro em azul. Então, esse primeiro vetor aqui é o vetor A, o segundo vetor, que é o azul, é o vetor B. E a multiplicação desses dois vai dar um outro vetor, que é esse vermelho que eu escrevi aqui, que vai ser o vetor C, que basicamente é o vetor A por B. Então, o produto vetorial, junto com a regra da mão direita, ele é útil para fazer esse tipo de cálculo. Então, em muitas situações nós vamos ter produtos escalares entre vetores e produtos vetoriais. Qual é a diferença? O cosseno e o seno, mas existe outra. O produto escalar vai criar um número. Então, o produto escalar vai me dar um número. O produto vetorial vai me dar um vetor. Muitas vezes o produto escalar é chamado de produto ponto e o produto vetorial é chamado de produto cruz. Essa nomenclatura ela também existe, embora não seja tão difundida aqui no Brasil. E para finalizar essa parte, antes de nós começarmos a tratar o sistema de coordenadas, existe uma característica importante relacionada aos vetores, que são os vetores unitários. Então, um vetor unitário, que é uma nomenclatura mais comum, também é chamada de versor do vetor. Então, versor ou vetor unitário quer dizer a mesma coisa. E esses vetores geralmente são vetores base. Eles vão formar uma base ortogonal ou uma base muitas vezes ortonormal, um conjunto de base para um sistema. Quando a gente pensa em geometria analítica, geralmente essa base é aquela E1, E2 e E3, que tem correspondência direta com I, J e K. Mas nós vamos ver isso mais a fundo logo. Então, o vetor unitário é um vetor base, que possui módulo 1. Quando eu tiro o módulo de um vetor unitário, isso tem que dar 1. Se não der 1, então quer dizer que eu não tenho aqui um vetor unitário. A gente pode verificar isso, né?
Existe uma forma de verificar isso, mas primeiro vamos nomear, né, esse vetor. O vetor unitário ele tem uma simbologia diferente, que é esse chapéu, o acento circunflexo, né? Então, toda vez que você vê um vetor chapéu, trata-se de um vetor unitário. E o vetor unitário é dado por o vetor dividido pelo seu módulo. Toda vez que vocês virem essa escrita, vocês estão necessariamente diante de um vetor unitário, se, né, se o módulo desse vetor unitário for igual a 1. Se depois de fazer essa conta e tirar o seu módulo isso não for 1, então nós não temos um vetor unitário. E existe uma forma, né, da gente conferir isso. Vamos pensar nesse vetor V como aquele Vxi mais Vyj mais Vzk. O módulo desse vetor é a raiz disso tudo. Então, a raiz de Vxi ao quadrado mais Vyj ao quadrado mais Vzk ao quadrado. Então a gente consegue fazer essa conta aqui do vetor unitário, né? O vetor unitário vai ser melhor pegar uma reta. Então, basicamente, o vetor unitário vai ser isso aqui dividido por isso aqui, certo? Só que agora a gente quer calcular o módulo desse vetor unitário e conferir se isso é igual a 1. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte processo. Eu vou dividir esse vetor aqui em 3 partes. E vou somar. Então, observe o que eu vou fazer. Uma parte dele, a gente vai ter esse Vxi. Na outra, eu vou ter o Vyj. E na outra, eu vou ter o o Vzk. Bom, e aí, isso aqui que eu vou calcular agora vai ser o vetor unitário, ok? Separei, né, essas 3 componentes aqui. E por que eu fiz isso? Porque todos eles têm a mesma base, têm o mesmo denominador. Se eu tiver isso tudo junto, sem essa soma aqui, fica um pouco ruim de você fazer o tratamento para tirar o módulo desse vetor. Porque agora, para tirar o módulo disso, o que eu vou ter que fazer? Somar todos esses aqui e tirar a raiz e o quadrado disso tudo. Então percebe que para eu fazer isso, isso vai dar um número grande, né? Vai dar um resultado maior. Eu vou até diminuir o tamanho dessa letra aqui, para caber todo mundo aqui junto. Então percebe o que eu estou fazendo. Como agora eu quero o módulo, eu vou ter que tirar a raiz disso tudo
né, elevando todo mundo ao quadrado. E aí, o que vai acontecer? Esse quadrado, ele vai simplificar a raiz de cada um que está embaixo. Então, a partir disso, eu vou juntar novamente esses vetores, tá? Mas percebam primeiro o seguinte, eu vou ter Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz ao quadrado. Só que todos eles têm o mesmo denominador. E aí, por isso, eu posso juntar novamente esses denominadores, né? Temos aqui Mel e Paolo, então, ocasionalmente, vocês vão ouvir algum tipo de escândalo. E, a partir disso, observem o seguinte. O denominador, que é Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz ao quadrado, na raiz quadrada e ao quadrado, eu consigo fazer essa simplificação. Então, embaixo vai sobrar Vx quadrado, Vy quadrado, Vz quadrado. Consequentemente, isso aqui é uma coisa dividida por ela mesma. E isso dá 1. Então, eu consigo comprovar que esse vetor é um vetor unitário. Quando eu divido um vetor pelo seu módulo, eu consigo obter um vetor unitário, tá? Esse é o processo para obtenção de vetores unitários. Muito algébrico isso tudo que eu estou falando, né? Mas é a melhor forma de nós analisarmos esse tipo de situação. Eu escrevi um pouco correndo aqui agora, porque basicamente foi uma repetição, né, dessas características aqui, vetor V e módulo de V. Então, o vetor unitário é o vetor dividido pelo seu módulo, que é o que está aqui. E aí, a partir disso, eu dividi o numerador, Vxi, Vyj, Vzk. Então, dividi os três. Tirei o módulo, elevando cada um desses termos ao quadrado. Simplifiquei a raiz que está embaixo, que é esse caso daqui, e juntei novamente os denominadores em um só. Lembrando que esse termo aqui ele é comum a Vx, a Vy e a Vz. Então eu posso juntar novamente. Como eu estou dividindo uma coisa por ela mesma, isso dá 1 e eu tenho a prova de que o módulo do vetor unitário é 1. E como o próprio nome sugere, se o vetor é unitário, então ele precisa ter uma medida unitária, que é 1. Eu creio que essas são as principais características iniciais para nós pensarmos em vetores. E depois eu vou disponibilizar essas notas de aula também, embora curtinha ainda, mas eu vou disponibilizar isso para vocês. Eu vou parar essa aula aqui, já tem aproximadamente 40 minutos, e em seguida eu vou começar outra aula onde nós vamos tratar os sistemas de coordenadas. E aí nós vamos falar de 4 sistemas: o sistema de coordenadas retangulares, polares, cilíndricas e esféricas. Então, logo mais começamos.